Boa noite, graça e paz. Estamos hoje no 150º dia do nosso propósito de leitura bíblica e programado para hoje. Temos os livros de 1 Samuel, capítulo 13, Jó, capítulo 29 e 1 Coríntios, capítulo 5. Eu gostaria de compartilhar com vocês o meu devocional que se encontra no capítulo 5 de 1 Coríntios. Gostaria de compartilhar o verso 6 que diz assim: Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Aqui Paulo estava falando para os crentes da igreja de Coríntios. E aqui Paulo estava falando que um pouco de fermento, e o fermento representa o pecado, ele é suficiente para levedar, para contaminar toda a massa, para contaminar um todo, um pouquinho de pecado. E às vezes aqueles pecados, aqueles pecadinhos, aquelas situações que a gente fala que não tem nada a ver, uma mentirinha, sabe? Aqui mesmo o exemplo que Paulo citou aqui foi do orgulho. Orgulho, às vezes as pessoas acham que isso não tem nada a ver. E aqui ele estava falando a respeito dos cristãos que tinham posições privilegiadas e estavam usando disso como soberba, como motivo para se orgulhar. E assim eles estavam até menosprezando os outros irmãos. E Paulo citou esse exemplo do orgulho, né? E se tem algo que Deus ele aborrece, que aborrece a Deus, é a tal da soberba, é o tal do orgulho. É interessante também que aqui Paulo fala a respeito dos pecados, de alguns pecados, da imoralidade sexual, né? Interessante que Paulo ele fala algo muito prático para aquela igreja, que não era para que eles entendessem mal em relação ao pecado que as pessoas do mundo praticam, né? Que não era para que nós cristãos deixássemos de conviver com essas pessoas do mundo pelo fato delas praticarem pecado, mesmo porque isso só seria possível se nós saíssemos do mundo. Mas Paulo ele pegou pesado que nós evitássemos até mesmo comer junto com aquelas pessoas que cometem esse tipo de pecado dentro da igreja. Os irmãos que cometem imoralidade sexual, a mentira, o roubo, esses tipos de pecados que estavam sendo citados. Isso Paulo fala aqui no capítulo 5, fala que olha, com o povo lá de fora, vocês precisam continuar andando com o povo lá de fora, com os pecadores lá de fora, até mesmo para que vocês possam trazê-los para Jesus, que vocês possam pregar para eles, que vocês possam impactá-los, né? Para que vocês sejam um exemplo para eles. Mas dentro da igreja também tem muitas pessoas praticando esse tipo de pecado. Essas pessoas, elas precisam ser evitadas. Isso Paulo está dizendo, considerando a importância e a seriedade que é uma pessoa que já teve uma experiência com o Senhor, mas ainda tem uma vida de pecado, escolheu caminhar dessa forma. Né? Então é essa lição que eu tirei para mim no devocional de hoje. Que Deus possa falar ao seu coração, o Espírito Santo possa continuar te convencendo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Pode ser.